Por falar em Arthur Lira, nós vamos voltar ao vivo lá para Brasília, porque o presidente da Câmara defendeu que o presidente Lula participe mais, se envolva mais com a articulação política. Arthur Lira disse que o presidente teria uma visão melhor de como funciona o governo. O presidente que fez, semana passada, aquela cobrança pública a 4 ministros, nominalmente a 4 ministros, Wellington Dias, Rui Costa, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, para que eles se envolvessem mais nas negociações com a Câmara e com o Senado, mas o presidente da Câmara quer conversar direto com quem manda, não é, Luciana Verdolim? E não só o presidente da Câmara, ô Colombo, vários parlamentares, lideranças importantes, reclamam muito da falta de comunicação, da falta de encontros com o presidente da República. Ocorreram até alguns encontros de lideranças, de bancadas, mas há tempos a gente não vê isso aqui no Palácio do Planalto, por isso as críticas são muitas, e não só do presidente da Câmara, Arthur Lira, que ontem esteve na Globo News e disse o seguinte: a responsabilidade por essa articulação é do técnico. Os ministros são importantes, mas Lula é primordial, precisa se envolver mais, e não dá para o governo achar que distribuindo cargos e distribuindo emendas vai conseguir apoio do Congresso Nacional, que essa relação mudou. O Congresso quer muito mais do que isso, quer conversar, quer discutir e quer ter também um ponto de apoio. Por isso, a avaliação é de que Lula precisa receber mais os parlamentares. Vários líderes reclamam, por exemplo, dessa dificuldade, que a avaliação é de que o Palácio do Planalto conversa pouco. E isso foi reafirmado ontem pelo presidente da Câmara. Arthur Lira disse o seguinte, ele até saiu em defesa pela segunda vez do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lula disse que Haddad lia muito e conversava pouco com o Congresso Nacional. Lira disse o seguinte, que Haddad lê muito, mas que é possível continuar lendo em horários fora do expediente, mas que Haddad tem conversado bastante e que nesse momento essa relação tem sido intensificada no Congresso Nacional. Não é a primeira vez que Arthur Lira cobra um maior empenho do presidente Lula nessa articulação política. Ele se encontrou com o presidente da República no fim de semana passado. A expectativa é de que agora Lula se encontre também com o presidente do Senado. Vários problemas precisam ser resolvidos no Congresso Nacional e o último problema é o envolvendo a reoneração da folha de pagamentos, que deputados e senadores reclamam muito de interferência do Executivo nessa questão. Luciana Verdolim, ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Deixa eu conversar um pouquinho com o Vilela, porque como a Luciana lembrou, Vilela, não é a primeira vez, não é a segunda, talvez não seja nem a terceira nem a quarta que o presidente da Câmara reclama de mais interlocução do presidente com o parlamento em geral, com os chefes, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, mas com deputados, deputadas, com senadores em geral. E essa é uma reclamação muito frequente, né? Quando alguém faz alguma espécie de comparação dos 2 primeiros mandatos do Lula com esse terceiro, uma das diferenças é a intenção dele, a disposição dele de receber. Dizem, olha, lá nos primeiros mandatos ele chamava para churrasco, os deputados iam viajar com ele no avião presidencial, eram chamados para almoçar no Alvorada ou no Planalto toda semana. Isso mudou. Como essa reclamação é feita consistentemente, me parece que ele não está afim de estabelecer esse tipo de relação nesse terceiro mandato, por alguma razão, que a gente não sabe exatamente qual é. Ele não quer, porque ouvir essa demanda, ele já ouviu e não mudou. Pois é, Colombo. Agora, se ele não quer cumprir essa tarefa, que é uma tarefa essencial para a governabilidade, ele que então coloque interlocutores e dê poder a esses interlocutores para, de fato, tomar medidas, tomar decisões e entregar aquilo que eles se comprometem. O que o parlamento tem reclamado bastante, especialmente do ministro Padilha e de outros interlocutores fortes do governo, é que são feitos determinados compromissos e na hora de entregar, na hora de honrar esses compromissos, eles acabam não sendo cumpridos. E é justamente por isso que o presidente da Câmara, Arthur Lira,
tem feito ênfase para que o presidente assuma as rédeas dessa coordenação política, porque há o entendimento de que o próprio presidente da República, uma vez assumindo determinados compromissos, ele não vai deixar de cumprir. Então, essa que é a questão, esse é que é o xadrez que o presidente vai ter que jogar agora. Ou o presidente da República dá força aos seus interlocutores, ou ele mesmo veste a camisa, entra em campo e faz esse jogo com o parlamento.